A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Sempre Pentecostal. Que alegria poder estar com você nesta quinta-feira para juntos lermos a palavra de Deus. E hoje, especialmente, estaremos lendo o livro de Salmos, o capítulo 99. Este salmo que é o último daquele grupo que nós chamamos de Salmos Reais, que exalta a grandeza de Deus, que exalta o seu poder, que exalta a sua santidade como Rei dos Reis. Portanto, abra sua Bíblia, se você pode. Capítulo 99 do livro de Salmos. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins e comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo, a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor, nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Oh, aleluia! Que verdade maravilhosa que este salmista ele traz aos nossos corações. Como nós vimos nestes salmos, não é? O capítulo 93, o capítulo 97, o capítulo 99, eles iniciam exatamente assim: o Senhor reina, mostrando esta beleza deste Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós, entretanto, vemos também que neste Salmo 99, o salmista engrandece a santidade de Deus. Nós vamos ver que 4 vezes, nestes versículos que nós lemos, ele fala sobre Deus, dizendo que ele é santo, porque esta é a natureza do nosso Deus. Ele é santo, aleluia. Mas também nós vamos ver e faz aqui uma comparação desta santidade de Deus, mostrando quando ele diz que o Senhor ele está, não é, entronizado entre os querubins, de acordo exatamente como escreve Êxodo 25, 27. E isto é maravilhoso nós vermos e na Bíblia Sagrada, em vários lugares, mas especialmente no tabernáculo, aonde o Senhor havia dito para Moisés, para Arão, edificar um lugar aonde a sua presença estivesse no meio do seu povo. E nós vamos ver que neste tabernáculo havia a presença, não é, destes querubins, que é uma ordem angelical que nós vamos ver na Bíblia Sagrada, sempre eles guardando, colocando-se em posto para poder manter, guardar, não é, exaltar a santidade de Deus. E nós vamos ver que, por exemplo, no tabernáculo, quando um sacerdote, ou no caso Arão, ele entrava dentro do lugar santo, o lugar aonde os sacerdotes, eles iam, eles comiam do pão, eles acendiam o seu incensário, eles queimavam incenso, eles estavam ali, a lâmpada também, dentro daquele santuário. Nós vamos ver que havia uma cortina, um véu, que separava o lugar santo, aonde os sacerdotes poderiam estar, do lugar santíssimo ou santo dos santos, que era um lugar aonde apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano para poder oferecer expiação pelo povo de Israel, que era no dia anual da expiação, o dia que nós chamamos hoje de Yom Kippur. Então, nós vamos ver que
esta presença, como a Bíblia diz que o trono de Deus está entre os querubins, e esta presença desses querubins, nós vamos ver sempre mostrando e trazendo ao homem, no caso, a Arão, quando ele entrava, aos seus filhos, quando eles entravam naquele lugar, mostrando que ali, naquele outro lado daquele véu, havia um objeto que era chamado a Arca do Concerto, que tinha uma tampa chamada de propiciatório, e nesta tampa havia também 2 querubins que estavam olhando um para a face do outro, com as suas asas estendidas, mostrando também no teto do tabernáculo, aquela cortina que cobria a eles ali, que protegia aquele tabernáculo, era uma cortina também da mesma forma, com querubins. Então, mostrando ao homem, mostrando a Arão, aos seus filhos e aqueles que descenderam depois, que quando eles entravam naquele lugar, havia de haver reverência, porque a presença do Deus Santo e Poderoso ali estava naquele lugar. E também lembrando a eles que eles não poderiam entrar e passar daquele véu, a não ser naquele dia especial. Por quê? Porque a presença de Deus e a presença daquela ordem angelical estava ali para poder deter, para poder parar o homem ou qualquer pessoa que tivesse interesse ou que tivesse curiosidade de entrar naquele lugar sem ser chamado, sem ser tido a oportunidade ou ter a autoridade de entrar naquele lugar. Então nós vamos ver que a santidade de Deus ela é exaltada, né, de várias formas neste capítulo. E nós vamos entender que apesar destes homens, que como o salmista ele menciona a pessoa de Moisés, a pessoa de Arão, a pessoa de Samuel, 3 homens muito importantes na Bíblia Sagrada, nós vamos lembrar que Moisés, ele é chamado o legislador de Israel, porque foi ele que recebeu a lei da parte de Deus e deu para Israel. Esta nomenclatura ou esta honra que é dada a Moisés, não somente na Bíblia Sagrada, mas até os dias de hoje, por Israel, Moisés ele será sempre lembrado como este legislador. Não somente como aquele líder, aquele que andou no deserto com o povo, mas aquele que recebeu a lei, aquele que falava com o Senhor cara a cara, aquele que recebeu de Deus a lei, os estatutos para serem dados ao povo de Israel. Segunda pessoa era a pessoa de Arão, irmão de Moisés, que também eram da mesma tribo, que vinham da tribo de Levi, e nós vamos ver que Arão ele foi o primeiro sumo sacerdote instaurado pelo Senhor para o seu povo, para interceder, para poder trazer os sacrifícios, para interceder a Deus pelo povo através dos sacrifícios. E nós vamos ver a pessoa de Samuel, essa terceira pessoa que o salmista ele coloca nestes versículos, e este Samuel é aquele que foi profeta, que foi juiz, que foi também e exerceu um ministério sacerdotal no meio do povo de Deus, em um tempo de transição entre aquele governo de tribos para um governo monárquico. Então nós vamos entender e nós vamos ver que estes 3 homens, apesar de serem muito importantes, e algo que me chamou a atenção nestes versículos foi que o salmista pega esses 3 homens de Deus, que são tão importantes, que têm tão grande história, que têm tão grande, né, lembrança dele na Bíblia Sagrada, e é como que o salmista, ele os retira do seu pedestal aonde nós o colocamos, e ele traz a estes personagens de tão grande importância na Bíblia, não é? E coloca eles no lugar de homem, no lugar de pessoas como eu e você, e coloca Deus acima deles. Como, irmã Vânia? A Bíblia nos fala, né, nos versículos que nós lemos, no versículo 6 e o 7, ele diz: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocam o seu nome. Clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Uma das coisas que nós queremos parar aqui e meditar, que não era somente os personagens bíblicos que clamavam a Deus e Deus os ouvia. Nós entendemos que hoje, como igreja, nós quando clamamos a Deus, Deus, ele nos ouve. Deus,
ele responde. Aleluia! O nosso Deus, como a Bíblia fala, ele não está com os seus ouvidos agravados, a sua mão não está encolhida, ele está sentado no seu trono, como diz o salmista, ele é santo, ele é Deus poderoso, ele é Deus grande, porém o nosso Deus, assim como ele ouvia a Moisés, a Arão, a Samuel, a Davi, a Paulo, a Pedro, ele ouve a você, meu querido e amado irmão, ele ouve a mim quando nós clamamos diante dele. Mas a segunda coisa que nós vamos ver aqui é que o salmista diz: tu os escutaste, Senhor, nosso Deus, tu foste um Deus que lhes perdoaste. Parece que agora o salmista coloca esses três homens de Deus, essas três grandes referências, esses três grandes heróis da Bíblia Sagrada e os coloca agora na sua humanidade, como eu e você, dizendo: quando eles clamavam, Senhor, tu os escutastes, Deus, tu foste um Deus que os perdoaste. Ou seja, estes homens, apesar de seus grandes feitos, apesar de suas grandes obras, estes homens eram homens. Eles também falharam, eles também pecaram. E por isso a Bíblia nos fala e deixa claro que apesar de tudo isso, Deus os ouviu, Deus os perdoou, porque o nosso Deus não somente ele fala, não somente ele escuta, mas o nosso Deus, ele perdoa também. Assim como ele perdoou a Moisés, ele perdoou a Arão, ele perdoou a Samuel, ele perdoou a Davi, ele perdoou a Abraão, ele perdoou a tantos que estão descritos na Bíblia Sagrada, mas ele perdoou a irmã Vânia, ele perdoou a você, ele perdoou ao irmão José, ele perdoou a irmã Margarete, ele perdoou a irmã Manuela, ele perdoou a todos aqueles que um dia chegaram-se a ele e disseram: Senhor, tem misericórdia de mim, aleluia. Por quê? Porque ele disse: posto que vingador dos seus feitos, apesar de Deus poder vingar dos feitos, dos pecados destes homens, ou da minha pessoa, ou do seu pecado, ou das suas falhas, o nosso Deus, quando nós clamamos, ele nos escutou, ele nos perdoou, aleluia, e hoje nós estamos em pé, pela graça, por causa dele. Por isso, meus queridos, é por isso que nós amamos a palavra de Deus. Que maravilhoso, porque a Bíblia Sagrada, ela não encobre. A Bíblia Sagrada, ela não põe panos quentes. A palavra de Deus, ela não disfarça. A palavra de Deus não encobre a natureza do homem, os erros do homem, o pecado do homem, não esconde as fraquezas do homem, daqueles que são seus filhos, daqueles que estão aqui escritos com exemplos para nós podermos ler e aprender deles. Nem deles, nem nossos. Aleluia! Porque quando eu leio a Bíblia Sagrada e esta palavra, ela vem como um martelo que esmiuça qualquer coisa que esteja endurecendo no meu coração. Esta palavra expõe, esta palavra é um espelho que expõe aquilo que está no meu coração, aquilo que está no seu coração, até mesmo aquilo que não chegou à nossa mente. Aleluia! Deus, ele sonda, e a palavra, ela sonda, mas também esta Bíblia Sagrada, ela mostra os feitos, as vitórias, a fé, a confiança destes homens, aleluia. Portanto, nós nos alegramos nos dias de hoje, aleluia, porque temos um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que age, um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que faz proezas, um Deus que cuida de nós, um Deus que está com seus ouvidos estendidos, voltados para ouvir a nossa petição, para perdoar o nosso pecado, aleluia. Assim como 2 Crônicas 7,14 nos fala tão bem: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar e me buscar, então ele ouvirá dos seus altos céus, perdoará os seus pecados, sarará a sua terra. Aleluia! Que Deus maravilhoso, que bom saber que nós não temos um Deus que está perdido num espaço, mas um Deus que está nos escutando, nos ouvindo,
estar ao nosso lado para todo sempre, porque Ele é santo, santo para sempre. Por isso, o seu Espírito está em nós para poder redarguir, para poder dirigir, para poder consolar. O povo de Israel tinha uma imagem de querubins para dizer para eles: cuidado, este lugar é santo. Entretanto, hoje, a igreja, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E é Ele que diz: filho, filha, cuidado, aqui, este lugar, isto aqui é santo. Temos que tratar com reverência, com cuidado, com temor, aquele que é santo para sempre. Assim que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Amém.